Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Historicamente, os clubes brasileiros sempre apostaram muito no talento de jogadores da Argentina. Não só pela proximidade entre os dois países, mas também pelo sucesso que muitos hermanos já tiveram aqui no nosso futebol. Entretanto, no vídeo de hoje, vamos relembrar o outro lado da história. No caso, jogadores argentinos que, por diversos motivos, acabaram jogando muito pouco aqui no futebol brasileiro. Vale lembrar, pessoal, que este vídeo foi dividido em duas partes, e que os jogadores citados são aqueles que ficaram menos de uma temporada ou que fizeram menos de 20 jogos aqui no nosso país, beleza? Dito isso, confere só! Sem perder tempo, vamos para o ano de 2009. Quando São Paulo, na esperança de acabar com os problemas da lateral direita, anunciou a contratação do argentino Adrián González, de 32 anos. Depois de fazer uma bela temporada com a camisa do San Lorenzo, o veterano chegou ao tricolor de graça e assinou na ocasião um contrato de 2 anos. Porém, após realizar apenas 9 jogos em um ano, acabou dispensado pela diretoria sem deixar nenhuma saudade no clube. Após sair do São Paulo, Adrián González voltou para a Argentina e passou por Arsenal de Sarandi e Platense, até se aposentar dos gramados em 2012. Hoje, aos 43 anos, ele trabalha como auxiliar técnico de Diego Maradona no Gimnasia e Esgrima La Plata, da Argentina. Em janeiro de 2012, o Vasco da Gama anunciou a contratação do meia argentino Matías Abelairas, de 26 anos. Oferecido por meio de DVD, o jogador chegou ao clube brasileiro emprestado pelo River Plate e, na ocasião, assinou um contrato de 1 ano, com opção de compra ao fim do contrato. Mas, reclamando publicamente da falta de oportunidades no time titular do Vasco, o argentino, já em junho de 2012, pediu para rescindir o seu contrato e foi parar no futebol mexicano. Ao todo, ele fez apenas 4 jogos com a camisa do Gigante da Colina. Depois de rodar o mundo da bola nos últimos anos, Matías Abelairas hoje está no futebol boliviano e defende as cores do Atlético Palma Flor. Ele está com 34 anos. Emprestado pelo Independiente ao Fluminense em julho de 2016, o meia-atacante Cláudio Aquino teve uma passagem muito esquisita aqui no nosso futebol. Nos 5 meses em que ficou por aqui, acabou sendo utilizado pelo tricolor em apenas 2 ocasiões e logo deixou o clube pela porta dos fundos. Na verdade, o Fluminense, na ocasião, optou em repassar o empréstimo do jogador para o Belgrano, lá da Argentina. Sem ter o sucesso que se esperava, Cláudio Aquino, hoje com 28 anos, tenta a sorte no futebol paraguaio. Atualmente, ele tem contrato com o Cerro Porteño. Neste século, o Botafogo não tem dado tanta sorte quando o assunto é a contratação de atacantes argentinos. Um grande exemplo disso foi Luiz Miguel Escalada, que até hoje deve estar na memória dos torcedores botafoguenses de maneira bem negativa. Contratado em janeiro de 2008 para ser o novo homem-gol do clube, Escalada ficou apenas 3 meses por aqui, fez apenas 3 jogos e logo pediu para retornar ao futebol equatoriano, país onde obteve destaque antes de assinar com o Alvinegro. Em uma entrevista dada ao Globo Esporte, o jogador justificou que sua saída foi motivada pela falta de oportunidades no time titular, mas reconheceu que na época de sua chegada não estava bem fisicamente. Luiz Miguel Escalada tem hoje 34 anos e defende em 2020 as cores do Aucas, lá do Equador. Ainda em 2008, outro gordinho que vestiu a camisa do Botafogo foi o atacante Leandro Zárate. Após se destacar na 2ª divisão do campeonato argentino, o jogador chegou ao Botafogo em julho daquele ano para ser o goleador da equipe. Todavia, depois de enfrentar problemas com a documentação para atuar no Brasil, além de brigas constantes com a balança, Zárate deixou o nosso futebol 8 meses depois para nunca mais voltar. Vale destacar que o seu contrato com o Botafogo era de 4 anos. Leandro Zárate tem hoje 35 anos e desde 2018 vem atuando em clubes semiprofissionais lá da Argentina. Atualmente, ele defende o Guarani Antônio Franco, equipe que disputa um torneio equivalente à 4ª divisão nacional.
O argentino Rubens Sambueza talvez tenha sido uma das maiores decepções da torcida do Flamengo nos últimos anos. Contratado pelo rubro-negro junto ao River Plate em junho de 2008, sua chegada foi cercada de expectativa, mas jamais teve o sucesso esperado. Sofrendo com lesões, o argentino só fez apenas 7 jogos no Mengão e não marcou nenhum gol. Logo, já no início de 2009, acabou devolvido ao River Plate. Atualmente com 35 anos, ele defende agora as cores do Pachuca. Chamado de novo Messi, o atacante Maxi Rolón foi emprestado pelo Barcelona B ao Santos em março de 2016 e chegou com status de promessa aqui no Brasil. Porém, apenas 4 meses depois, e com apenas 5 jogos pelo novo clube, o argentino deixou o peixe por não agradar a comissão técnica. Sem dúvidas, foi uma das passagens mais rápidas de um gringo com a camisa do Santos. Em uma entrevista ao Jornal Diário de São Paulo, o jogador argentino chegou a soltar o verbo contra o então técnico do clube, Dorival Júnior, reclamando que não recebeu muitas oportunidades. Enfim, fato é que a carreira de Maxi Rolón nunca decolou e o status de novo Messi ficou no passado. Hoje, ele tem 25 anos e está sem clube desde julho do ano passado, após defender as cores do Fuerza Amarilla, do Equador. Juan Manuel Martínez teve uma passagem bem rápida pelo Corinthians durante a temporada de 2012, porém foi vitoriosa. Contratado junto ao Vélez em julho daquele ano como reforço para o Mundial de Clubes, esse argentino, apesar de ter assinado um contrato de 3 anos, foi embora do timão insatisfeito pela falta de oportunidades no time titular já em dezembro, para assinar com o poderoso Boca Juniors. Ao todo, Martínez fez 19 jogos pelo clube brasileiro e marcou 2 gols. O jogador tem hoje 34 anos e agora, em 2020, está na sua segunda temporada no Almagro, da segunda divisão argentina. Talvez nem o torcedor mais fanático do Internacional lembre do zagueiro Juan Manuel Herbella, que durante a temporada de 2004 foi contratado pelo clube, após se destacar com a camisa do Quilmes, da Argentina. Com uma passagem pra lá de meteórica, o argentino fez ao todo 5 jogos no Colorado e já no início de 2005 foi dispensado. A justificativa do clube gaúcho para liberar o zagueiro foi a demora do jogador para adquirir o condicionamento físico ideal. Herbella deixou o futebol em 2011 para investir na carreira de médico. E no rival Grêmio, o que dizer então da passagem de Gabriel Amato por lá? Pois bem, em janeiro de 2000, este atacante argentino deixou o Rangers da Escócia e desembarcou em Porto Alegre, para ser a referência de gols do tricolor. Jogando ao lado de nomes como Ronaldinho Gaúcho, Zinho, Tinga, entre outros, ele até teve um certo sucesso. Mas apenas 6 meses depois de sua chegada, assinou um contrato com o Betis da Espanha e deixou o nosso futebol para nunca mais voltar. Enfim, Amato deixou os gramados em 2011, jogando pelo Banfield, e recentemente vinha trabalhando como auxiliar técnico do Chivas Guadalajara do México. Contratado em julho de 2010, o meia argentino Sebastián Prediger não deixou nem um pouco de saudades na torcida do Cruzeiro. Emprestado pelo Porto, o jogador, na época com 23 anos, chegou à Toca da Raposa com moral e parecia ser um bom reforço para o restante da temporada. Entretanto, sem espaço para sequer estrear pelo clube, acabou em dezembro pedindo sua rescisão contratual, o que foi aceito pela diretoria cruzeirense. Prediger tem atualmente 33 anos e segue há 2 temporadas defendendo as cores do Tigre da Argentina. Zagueiro hoje do Manchester City, Nicolas Otamendi não teve uma passagem ruim pelo Atlético Mineiro, porém foi bem curta. Emprestado sem custos pelo Valência da Espanha, o zagueiro chegou ao Galo em fevereiro de 2014 e por lá ficou até o final de sua participação na Copa do Mundo aqui do Brasil, onde no caso foi vice-campeão. Desta forma, ele acabou fazendo apenas 19 jogos pelo clube brasileiro e acabou marcando 1 gol. Já com 32 anos, Otamendi ainda tem contrato com o City até junho de 2022.
Se Otamendi deixou saudades no Atlético Mineiro, não posso dizer o mesmo de Jonathan Fabro, argentino naturalizado paraguaio que passou pelo clube de maneira meteórica em 2006. Contratado no início daquele ano, após uma passagem pelo Dorados do México, o meia pediu sua rescisão contratual apenas 4 meses depois de sua chegada, para acertar com a Universidade Católica do Chile. Ao todo, durante este curto período, o argentino fez apenas 4 jogos no clube brasileiro. Com 38 anos, Jonathan Fabro segue longe dos gramados desde janeiro de 2018. Atualmente, ele segue preso cumprindo uma pena de 14 anos, acusado de ter abusado sexualmente de uma sobrinha menor de idade. Em fevereiro de 2013, o Bahia foi na Argentina e trouxe de lá o meia Paulo Rosales, do Independiente. Com 29 anos na época, o jogador, que veio por empréstimo de 1 ano, chegou depois de uma grande novela para ser o comandante do meio de campo tricolor durante toda a temporada. Mas, por diversos fatores, acabou atuando muito pouco e já em julho daquele mesmo ano acertou sua rescisão contratual. Em uma entrevista ao site Galácticos, logo após a sua saída, Paulo Rosales alegou ter mágoa da diretoria do Bahia, por conta da forma que foi tratado desde que chegou a Salvador. O meia tem hoje 35 anos e atualmente tem contrato com o General Paz Júnior, equipe que joga uma espécie de 4ª divisão na Argentina. Para finalizar esta primeira parte do vídeo, bora relembrar da passagem do zagueiro Jonathan Ferrari aqui pelo futebol brasileiro. Contratado em janeiro de 2014 pelo Vitória, o jogador chegou com uma expectativa de ser titular da defesa rubro-negra. Mas problemas na documentação para atuar no Brasil e o baixo rendimento nas oportunidades que recebeu como titular fizeram o clube dispensar o argentino 6 meses depois de sua chegada. Ao todo, ele participou de apenas 5 jogos com a camisa do Vitória. Depois de uma passagem pelo futebol hondurenho, o zagueiro, hoje com 32 anos, defende as cores do All Boys, da 2ª divisão da Argentina. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!